Legal, e isso passou, assim, quando que isso passou a ser aceito? Ou foi algo que não foi indo Então, e isso durou, esqueceram disso? isso durou muito, né, cara? Isso durou praticamente do século V até mais ou menos o século XV. Então você tem 1000 anos aí. Nossa, de proibição de música. Exato, exato, de proibição, né? E entrou naquela malha fina da Inquisição, muita gente morreu porque usou, enfim. Imagina, você tá lá tocando, aí você erra um negócio, toca uma dessas, você já é chamado de bruxo. Então. É, exatamente. Você tá cantando lá, cantou uma nota que chegou perto ali, os caras falam, ih, tá com o diabo esse cara aí. E essa Diablos e Música, essa nota é a base do blues e do rock, não é? É, e também é a base de toda a harmonia tonal que a gente construiu a partir do barroco para frente. A ideia de tensão e relaxamento, a tensão na música vem através do trítono, né? A gente hoje em dia usa acordes até que possuem 2 vezes isso, 2 trítonos. Então quer dizer, o que era perigoso e underground se transformou no mainstream na música. Exatamente. Né? E é bacana porque quando você estuda a harmonia atual, você percebe que ele é um carro-chefe, assim, sem ele não existe, digamos assim, você não passa tanta emoção na música sem usar o trítono, sem usar acordes dominantes, por exemplo, que são os acordes que possuem ele. Enfim, ele acabou se tornando algo muito utilizado, né? É aquela velha história, né? Tudo que é muito proibido, depois quando é liberado... Então a gente pode dizer que o diabo da música é o que dá a emoção do negócio. Exatamente, né? Eu não vou me comprometer com essa fala, mas para mim, sim. Bom, agora a gente vai falar dessa história de fazer um pacto, né? De onde surgiu essa história de fazer um pacto com o diabo? Bom, o exemplo mais famoso a gente tem é do livro Fausto, do Johann Wolfgang von Goethe. Uou! Johann Wolfgang Goethe, né? Que é um escritor alemão, que ele vai escrever sobre um médico que, para alcançar o conhecimento e o amor da mulher amada, faz um pacto com o diabo. Só que o Goethe, ele escreve isso já no século XIX, e mais precisamente em 1829, só que ele pega essa história de histórias anteriores, né, do folclore alemão. Então, na Idade Média, havia uma série de histórias de pessoas que faziam um pacto com o diabo para alcançar o conhecimento, né, tinha alquimia, por exemplo, a busca da pedra filosofal, que tinha muito a ver com pacto com anjos ou com demônios. Então essa história de fazer um pacto com o diabo estava muito associada ao conhecimento proibido, né, a alcançar aquele conhecimento oculto. O diabo, os demônios seriam aqueles seres que te dariam poderes e conhecimentos que você não poderia alcançar, por exemplo, pela igreja ou estudando sozinho. E na música também teve muito, né? Muitos músicos acusados de fazerem pacto, né? Como é que é essa história, Renato? É verdade. Voltando aí na Idade Média, como eu já disse antes, né? Tudo era motivo dos caras. Então, quer dizer, o cara começou a se destacar muito musicalmente, era motivo de, preocupação. Esse cara tá ganhando um status e o status tem que ser somente para Deus. A gente não pode deixar um homem começar a ganhar um status, porque não era essa a ideia, né? Então você tem exemplos na Idade Média, por exemplo, aliás, na Idade Média não, né? Já mais recentemente, Vivaldi e Paganini, por exemplo, são 2 violinistas exímios, né? Foram 2 ótimos violinistas que escreveram obras muito virtuosas, difíceis de serem executadas, e eles passaram por comissões dentro da igreja, assim, para sondar de onde vinha aquele talento, né? Aquilo lá só podia ser pacto, né? Então essas histórias, não só na música, né, vem de toda essa época, esse período medieval, a Idade das Trevas, né?
Quadro de indicações. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso papo até agora. E agora chegou a nossa hora do quadro das indicações. Então, nesse momento, eu e o Leandro vamos deixar algumas indicações aqui para que vocês possam conferir aí mais material sobre isso que a gente conversou, beleza? Então eu vou começar com as minhas indicações. Eu quero indicar primeiro um cara muito genial chamado Guilherme de Marchaux. Esse cara fez parte do período medieval, já na Alta Idade Média, né? E onde já havia ali um certo distanciamento, né, da igreja, o pessoal já tinha um pouquinho mais de liberdade para compor, inclusive podiam assinar as músicas, coisa que no começo não rolava. E esse compositor foi genial, porque ele compôs para a igreja, né, compôs música sacra, que era chamada, e também compôs música pagã, que era aquela música para as pessoas ali que não tinham esse círculo dentro da igreja. Então, um ótimo compositor, vocês vão poder observar ali todo o arranjo de vozes e todo aquele período da Idade Média. Eu acho que ele sintetiza bem. Outra indicação bacana é esse documentário que eu já citei antes, Diabo na Encruzilhada. Conta esse berço do blues aí, todo esse misticismo envolvido na música negra norte-americana do começo do século XX, beleza? E agora eu vou passar pro meu brother Leandro para ele falar as indicações dele. Muito bom, valeu, Renato. Então quer dizer que esse Marchaux era o heavy metal da Idade Média. Ah, esse cara era o transgressor. Ele falou assim, agora pode, eu vou fazer. Gostei, vou ouvi-lo. Eu vou procurá-lo aqui no YouTube. As minhas indicações, vou indicar 2 livros. Um livro é Uma História do Diabo, de Robert Muchenblatt, que você pode procurar ali no Amazon, onde ele faz todo o histórico ali da Bíblia, desde o comecinho até o século XX, como a figura do diabo ele vai se transformar, como ele vai se metamorfosear. Então é uma análise ali da história e da cultura, né, de como o diabo se transformou, bem interessante, bem bacana. Outro livro é o clássico, que também citei aqui, que é o Fausto, do Goethe, tem várias versões, várias traduções, vale a pena, porque esse personagem, esse livro vai influenciar muita coisa na história, muita coisa também na música. Se você gosta de heavy metal, tem aí os discos do Camelot, né, o Black Halo, que é baseado no Fausto. Então você vai encontrar muita coisa desse livro na cultura pop em geral. E um documentário também, aliás, um filme, não um documentário, que é O Coração Satânico. É um filme de terror / suspense, ali do começo dos anos 80, que pega essa história do blues, né, de um detetive particular, que ele tem que encontrar um sujeito que está devendo para um tal cara chamado Louis Cypher. Cara, esse filme é sensacional. Já assistiu esse filme, Renato? Cara, não assisti não, mas esse nome Cypher aí, se eu não me engano, é até utilizado no filme A Encruzilhada, que também fala sobre o mesmo tema, então fica aí mais uma indicação. Cara, é sensacional esse filme, assista, é um terrorzão assim, quer dizer, não é um terror, é mais um suspense, né, porque ele não tem monstro e tal. Mas investigativo. Isso, é tipo um cinema noir, assim, mas que vale muito a pena. Deve ter no YouTube ali, é um filme clássico. E essas são as minhas com certeza vou conferir. Beleza, então esse foi o nosso primeiro podcast. A primeira parte, na segunda parte nós vamos falar ainda sobre o assunto, vamos abordar a contracultura, anos 70, o heavy metal e tudo mais. Beleza, galera, obrigado por estarem aí com a gente, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aí na nossa segunda parte, hein? Até mais, falou! Até!